paz para todos que nos acompanham. Deus, Ele é o Senhor. Nós vamos compartilhar uma mensagem que fala sobre a intervenção do Senhor Jesus em uma situação perdida, uma situação que já tinha resposta, estava tudo acabado, a frustração era real, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, Ele chega para mudar a história. E aqui não foi diferente. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas 5, 1. Que fala sobre a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Então disse-lhe Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, nós estamos diante de uma palavra, de um fato muito, mas muito antigo, mas com mensagens tão reais para a nossa vida, para a nossa igreja, para a obra, que fala de forma tremenda nos nossos corações. Pois a Bíblia começa dizendo aqui que Jesus estava pregando, desempenhando ali o ministério para o qual ele foi chamado e enviado. Só que a Bíblia diz que havia uma grande multidão, e Jesus precisava, creio eu, com essa multidão, ele precisava estar no lugar por onde ele poderia ser visto, um lugar acima das pessoas, para que todos pudessem acompanhar a palavra. E aí vai dizer a Bíblia que ele chega diante desse lago, que é no mar da Galileia, que alguns escritores colocaram lago por ser uma extremidade pequena. E aí, quando Jesus chega, antes dele chegar na beirada, ali naquele local, ele avista de longe os homens, os pescadores, junto à praia, estavam lavando as redes, já pela manhã. E aí nós entendemos que, quando a Bíblia narra que eles estavam lavando as redes, a Bíblia está dizendo claramente
que eles estão se preparando para ir embora, para voltar para casa. Só que dessa vez, eles iam voltar para casa, literalmente decepcionados, frustrados, porque a pesca não foi normal, a pesca não foi de acordo com aquilo que sempre tinha sido. Eles eram pescadores, eles trabalhavam, conheciam o local, eles conheciam o tempo, a hora certa. Creio eu que todas as vezes que eles pescavam, eles voltavam para casa com seu sustento, com seus recursos para as suas contas, com tudo para pagar ali aquilo que eles precisavam pagar, o alimento para a sua família, principalmente o sustento para a sua casa. Só que nesse dia, ou nessa noite, alguma coisa aconteceu de forma estranha e também diferente. Quando Jesus aponta e ele vê que eles estão lavando as redes, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima deles e chega até Simão e pede-lhe o barco emprestado. Entrando no barco, que era o de Simão, pediu então que o afastasse um pouco da terra. E aí, Pedro vai lá, coloca o barco no lugar onde Jesus precisava. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele entra, ele sobe no barco e ele começa a pregar para a multidão. Eu queria saber, eu queria que Lucas tivesse aqui colocado, escrito, qual teria sido a mensagem que Jesus pregou naquele momento, naquela manhã, naquela suposta consagração. Sei que Jesus trouxe uma palavra para a multidão. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus, pregando a palavra, terminando ele de pregar, ele volta a palavra até Simão. Ele volta a palavra a Simão e ele piora toda a situação. Eu pude entender como deve ter sido para aquele homem ouvir da boca do mestre essa palavra. No versículo 4, quando ele diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Queridos, a pesca não era feita no mar alto. A pesca no mar alto era de muita tempestade, de muito vento. No mar alto a dificuldade era muito maior. E aí Jesus vem de manhã, pega o barco emprestado, os homens estão literalmente esgotados, cansados. Quando Jesus chega, eles estão lavando as redes, consertando tudo, se preparando para o trabalho do dia seguinte. Eles já estavam com o coração voltado de que aquele dia seria um dia de explicações, seria um dia de problemas, seria um dia de dívidas acumuladas, seria um dia que eles não teriam recurso de alimento para aquele dia ou daquele dia. Talvez, quem sabe, eles tivessem no seu trabalho o sustento para aquele dia, mas naquele dia eles não conseguiram nada. E aí Jesus chega e usa o barco, e quando usa o barco, volta a Pedro e diz: vai lá agora e lança a rede no lugar alto, no mar alto. E aí, vamos ver no versículo 5, que Pedro olha para Jesus e ele chama Jesus de mestre. Quem é o mestre? Qual é a função do mestre? O que o mestre simboliza? Mestre é aquele que sabe. Mestre é aquele que entende. Mestre é aquele que tem autonomia para falar, porque ele conhece.
E aí Pedro fala: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Pedro ali está declarando para Jesus como foi a noite. Mas sabemos que quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele viu os barcos, ele viu os homens e ele viu as redes, mas ele não viu peixe. Então entendemos que Jesus sabia do que tinha acontecido, tanto pelo lado visual, como pelo lado espiritual. Pelo lado visual, Jesus viu que tinha homem, tinha rede, tinha barco, mas não tinha peixe. Pelo lado espiritual, Jesus só foi ali para operar um milagre e fazer com que aqueles homens entendessem quem ele era e qual era o seu real propósito. Nós vamos ver aqui que eles estavam lavando as redes. Lavar as redes significa o quê? Acabou. Acabou. Lavando as redes significa é hora de ir embora. Nesse caso aqui, lavar as redes também era uma reflexão do que tinha acontecido. Lavar as redes aqui é uma reflexão com o coração amargurado, sem entender o que é pior, porque quando você está passando por uma dificuldade que você entende, é mais fácil você passar. Quando Deus te avisa: vou eu passar com você nessa prova, mas fica de pé, porque eu vou mudar a sua história. Isso é lindo, é maravilhoso. Quando Deus fala assim, ó, vou passar com você no deserto, glória a Deus. Mas nós vamos ver aqui que Jesus, ele não avisou para Sadraque, nem para Mesaque e nem para Abednego: ó, pode entrar que eu vou esperar vocês lá dentro da fornalha. Não avisou. Pelo contrário, vai dizer a Bíblia que um deles disseram assim para o rei: ó, vive o Senhor, que pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, ó, mesmo que morramos, nós não vamos nos prostrar diante da imagem que você levantou. Deus não avisou para eles que estaria lá. Deus não avisou para Daniel que fecharia a boca do leão. Não! Deus não avisou para Moisés: Moisés, no final da caminhada tem um mar, eu vou abrir o mar para... Não. Pelo contrário, Deus falou: Moisés, por que você está clamando? Manda o povo marchar. Então tem coisas que Deus vai fazer na última hora. E aí o que acontece aqui? Da mesma maneira, Jesus não avisou, mas ele chegou. Jesus não deu o recado: ó, essa noite vai ser frustrante, porque pela manhã vocês nunca viram tantos peixes. Não. Pedro vai dizer: Senhor, trabalhamos a noite inteira. Quer dizer o quê? Tentamos a noite inteira. Quer dizer o quê? Fizemos a nossa parte. Mas eles estavam lavando as redes. Jesus pede o barco. Aí Pedro pega o barco e empresta. Pedro está cooperando com o mestre para pregar a palavra de Deus. Pedro fez justamente o que Jesus pediu. Chama-se obediência. Quando Jesus acaba de pregar, ele volta a Pedro. Isso quer dizer o quê? Se Jesus voltou e Pedro estava lá, o que quer dizer isso? Jesus estava fazendo o quê? Pregando a palavra. Pedro não foi embora, ficou. Então o que Pedro fez? Pedro buscou o Senhor. Olhem bem, irmãos. Primeiro, lavando as redes, refletir. Segundo, emprestando o barco, cooperar. Terceiro, ele ficou no lugar onde Jesus estava. Olha o segredo da mudança da história. É não ir embora sem antes ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz o quê? Romanos, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Uma vez que Pedro resolve ficar, Pedro está ouvindo a palavra de Deus. Então ele está recebendo o quê? Ele está recebendo a fé. E aí, quando Jesus olha para Pedro, ele fala assim, ó:
volta para o mar alto e lança a rede. O que aconteceu ali, irmãos? Pedro acreditou na palavra de Jesus. Por que Pedro acreditou? Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Jesus, ele primeiro, ele vai subir no barco e pregar para a multidão. Se Jesus sobe no barco e prega para a multidão, Jesus está fazendo o quê? Ele está fazendo o que a Bíblia diz em Mateus 6,33. Ele está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Se ele ensinou, ele estava vivendo aquilo que ele ensinou. Primeiro eu vou fazer a vontade do meu Pai, depois eu resolvo o teu problema. Mas se Jesus vai fazer a vontade de Deus e Pedro vai embora, já era. Já era. Então, nunca saia sem ouvir o que Deus tem para falar. Não saia da presença de Deus para tentar de novo. Porque se deu errado e não teve jeito, se foi fora do normal, é porque Deus quer operar um milagre. Se aconteceu algo que você não entendeu, é que Deus quer operar um milagre. Não vai embora chateado, deprimido, triste, cabisbaixo, arrasado, destruído. Não vai embora com vontade de morrer, com vontade de bater, com vontade de brigar, com vontade de xingar. Não! Fica onde você está, porque a palavra de Deus, ela vai surtir o efeito. A Bíblia diz que nenhuma palavra volta vazia, sem antes cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Jesus acabou de pregar e foi até o Pedro, e o Pedro estava lá. E aí ele diz, agora vai lá, no mar alto, e lança as vossas redes. Irmãos, voltar no lugar da vergonha nunca foi fácil para ninguém. Voltar no lugar aonde você saiu decepcionado não é bom, não é fácil para ninguém. Voltar para um lugar aonde você se frustrou não é bom e nem fácil para ninguém. Mas só que Pedro vai declarar essa realidade. Ele vai dizer, Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nós não apanhamos nada. Acabou. Mas aí, como ele ficou para o culto, como ele participou da consagração, ele tinha um negócio diferente dele. E aí ele volta a Jesus e disse assim, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Não é sobre as nossas forças mais, não é sobre a nossa sabedoria, não é sobre o nosso entendimento, não é sobre aquilo que nós estamos acostumados a fazer, porque eu vi que todos os recursos humanos deram tudo errado. Mas agora nós vamos lá por causa da tua palavra. Eu me lembro de um homem que falou assim, Senhor, Jesus, vamos lá em casa, o meu criado está muito doente, e eu preciso que o Senhor vá lá para curar ele. E aí Jesus olhou para ele, ele deve ter pensado assim, eu vou ouvir um baita de um não, eu vou ouvir uma... Aí Jesus falou assim, vamos lá, eu vou na sua casa. E aí o homem era centurião, cuidava de 100 homens, né? Tinha 100 homens ali ao seu dispor. Ele olhou e falou assim, vai na minha casa? Não, peraí, não, eu não sou digno que tu vá em minha casa, que tu entre debaixo do meu telhado. Não, porque eu também tenho homens que eu digo vai e eles vão, eu digo fica, eles ficam. Não. E aí ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, olha só, irmãos, Pedro chamou Jesus de mestre, o centurião chamou Jesus de Senhor, e ele falou, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. E aí Jesus olhou para ele e falou assim, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Vá e vai ser feito conforme a tua palavra. E quando o homem chegou lá, o seu criado estava curado, e alguém disse para ele, foi uma hora X, e ele viu que foi na hora em que Jesus abriu a boca e disse, vai. Queridos, Jesus chegou ali sabendo de toda a dificuldade, é por isso que ele reservou esse momento. E aí quando Pedro vai lá e joga a rede, a Bíblia diz que ele enche o barco. Só que eles precisaram chamar, diz aqui que eles precisaram chamar, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco e disseram assim, vem nos ajudar. E aí diz a Bíblia que eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Quando Jesus chegou lá junto do lago, interessante, né? A Bíblia não falha em momento nenhum. Versículo 1, chegou no local, e aí versículo 2 fala assim,
e viu estar quantos barcos? 2 barcos. Ele conversa com Pedro. Pedro entende a questão, joga a rede e o barco de Pedro quase que afunda. E aí Pedro vai e chama o outro barco. E eles vieram e encheram todos 2, quase indo a pique. E aí vem o segredo da mensagem, para finalizar. Versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que a vida havia feito. Ei, quer experimentar o melhor de Deus? Experimenta isso aqui, ó. Experimenta obedecer. Experimenta louvar na hora da luta. Experimenta não sair do local onde você está por causa da dificuldade. Experimenta acreditar nele e emprestar o barco. Experimenta voltar no lugar mais fundo e lançar sua rede novamente. Experimenta tentar de novo, porque esse de novo é ele que está mandando. E quando ele manda, ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque essas águas aqui, ele conhecia muito mais do que os discípulos. Porque se os discípulos pescavam, você acha que os discípulos conheciam o local porque pescavam? Eu pude entender algo sobrenatural aqui. Nós achávamos que Pedro conhecia o lugar porque pescava. Jesus conhecia porque ele andou sobre aquelas águas. Jesus conhecia porque ele mandou aquelas águas se acalmarem na hora da travessia da embarcação. Os mesmos discípulos. Jesus conhecia o barco, conhecia os homens, conhecia o mar, conhecia o local. Jesus conhecia tudo. Se Jesus conhece tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele tem tudo e ele é tudo. Não se preocupa. Nessa situação, ele está de frente, ele conhece, ele sabe da tua dificuldade, ele sabe das tuas limitações, ele sabe quando vai dar certo, quando vai dar errado. E eu achei que a maior prova de fé tivesse sido ir lá e jogado a rede no mar alto. Só que eu vi aqui que essa atitude não foi a de maior fé. Não. A maior atitude de fé vem agora. Versículo 10 e versículo 11, que diz assim: e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro. E disse Jesus a Simão: não temas, pois de agora em diante serás pescador de homens. Qual é a maior atitude de fé? O que você acha que é a maior atitude de fé? Pegar a rede e ir no lugar mais alto e voltar cheio de peixe e dar peixe para todo mundo e mudar a história de chegar em casa com tanto peixe, mas tanto peixe que não valeria nem a pena contar a dificuldade? Qual seria a maior atitude de fé? Eu descobri que a maior atitude de fé está no versículo 11. É essa atitude de fé que Jesus queria quando chegou naquele lugar. É essa atitude de fé que Jesus queria quando viu o barco, quando viu as redes, quando viu os discípulos e quando escondeu todos os peixes daquele lago. Porque a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 11, grava essa palavra no seu coração, porque foi por isso que Jesus criou toda essa situação. A Bíblia diz que eles deixaram tudo, deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram os peixes e o seguiram. Sabe o que acontece? A gente percebe que tudo perde a importância quando Jesus chega, quando Jesus entra. Ele passa a ser mais importante do que o barco, mais importante do que a rede, mais importante do que o sustento. Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Deixaram tudo e seguiram o Mestre.
Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Talvez Jesus esteja passando aí para te dizer: talvez com toda essa dificuldade, seja para que Jesus coloque no seu coração uma realidade. Você tinha muitas coisas na sua vida que se tornaram mais importantes do que eu. Você passou a dar muito valor para coisas e me esqueceu. Você conseguia amar até as pessoas mais do que a mim. Mas nessa noite, Ele vem para te mostrar que Ele pode esconder os peixes, para que você veja que tem coisas que só vai acontecer quando Ele fizer, quando Ele chegar, quando Ele aparecer. Se Ele não aparece, não tinha peixe. Se Ele não aparece, não tinha livramento na travessia, nem quando Ele estava na polpa e nem quando Ele veio sobre as águas. Se Ele não aparece, não tinha salvação. Se Ele não aparece, os 2 homens da cruz estariam no inferno. Se Ele não aparece, não tinha recurso. Se Ele não aparece, não tinha cura. Se Ele não aparece, não tinha libertação. Se Ele não aparece, você não estaria aí agora ouvindo a palavra dEle, que Ele mesmo que fala no seu coração. Para de dar importância às coisas e olha mais para mim, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus fala, e com certeza vai valer a pena. Depois que tudo isso passar, nós vamos dizer que valeu a pena. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família, Deus cerque a sua casa com fogo, para que nenhum mal, nenhuma seta do diabo de enfermidade venha entrar na sua casa. Vamos orar nesse momento. Levante sua mão para o alto, onde você estiver. Vamos colocar nossa família, nossa casa, nossa residência, nosso quintal nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que repreenda todo o mal e nos garanta vitória pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai amado, querido e bendito, nós te louvamos nessa noite. Louvamos o teu nome, ouvimos a tua palavra. Mas agora, Deus, eu quero colocar todas as casas, todas essas pessoas que estão hoje nos acompanhando, todos os que não puderem. Queremos colocar todas as casas do mundo nas tuas mãos. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo e nos faça, Senhor, sair ileso dessa maldição que está assolando a terra. Eu coloco todas as vidas debaixo do céu nas tuas mãos, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, a sua vida e a sua família, desde agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Recebe a bênção agora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, único Senhor, único Salvador, Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o único Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua vida, sua família, sua saúde, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.